Então, vamos dar início à nossa audiência. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e pelo site da TV Câmara e pela TV Câmara. Continuamos hoje o trabalho desta comissão com a audiência pública ao processo de discussão e apreciação do projeto de lei 1146/2020, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021, em cumprimento ao disposto no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do nosso município. É com enorme prazer e uma grande satisfação que eu convido para compor a mesa o Dr. José Mário Stranguetti Clemente, digníssimo secretário de Saúde, colega vereador, que já estivemos juntos aqui na Câmara Municipal. É um prazer receber Vossa Excelência na nossa Casa de Lei, secretário. Da mesma forma, o senhor secretário adjunto da Saúde, Luiz Fernando Ribeiro de Castro, o senhor diretor do Departamento de Planejamento e Regulação, Michel Rodrigues de Paula, sou diretor do Departamento Financeiro da Saúde, Wanderson Moreno, e a senhora presidente do Conselho Municipal de Saúde, Luciana Maria Zanotto de Oliveira. Também estão presentes no plenário desta edilidade o senhor diretor do Departamento de Gestão de Infraestrutura da Saúde, o senhor Rogério Watanuki Higashi, a senhora diretora do Departamento de Recursos Humanos da Saúde, Gleise Mirela Soares, o senhor diretor do Departamento Administrativo da Saúde, Arnaldo Alberto Bastos, e também o apoio presencial conta com a senhora Márcia Gatto, Gabriela Pedroso de Melo, Silvia Pacheco Tonin e o senhor André Sola. Também nessa audiência pública, com a participação online, a senhora diretora do Departamento de Coordenação de Urgência e Emergência, Gisele Bartelotti Nunes, a senhora diretora do Departamento de Assistência Integral à Saúde, Bruna Benites de Castro, e a senhora diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Valesca Albin Zanetti. O senhor secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para a sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos senhores vereadores e vereadoras, caso queiram, bem como aos demais munícipes interessados. Na sequência, o senhor secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Informo que, no início da fala do senhor secretário, as inscrições para o público que nos acompanham através do site da Câmara Municipal estarão abertas e serão encerradas com a finalização da fala do senhor secretário. Então, com a palavra, o senhor doutor José Mário Stranguetti Clemente, digníssimo secretário da Saúde do município de Guarulhos. Bom dia, senhor presidente, com o qual eu cumprimento todos da mesa. Presidente, eu quero saber se tem quórum, né, senhor também presidente? a todos os vereadores e vereadoras que estão online conosco, público online e público da TV Câmara. Hoje, então, faremos a nossa explanação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021. Estamos com os nossos técnicos preparados para discorrer sobre o assunto e logo em seguida deve ser aberto aos vereadores e vereadoras e eventualmente alguém do público que venha se manifestar com quaisquer perguntas
e gostaria de lembrar a todos que a explanação refere-se à LDO 2021. Não vamos conversar sobre 2020. 2021 é o plano de ação para esse momento. Então, eu passo em seguida agora a palavra para o senhor Michael, nosso diretor, fará a explanação em seguida do senhor Anderson. Um segundinho só, doutor, por gentileza. A vereadora Janete havia feito uma questão de ordem, eu não havia recebido, mas informa a senhora Janete Pietá, nossa vereadora, que nós temos quórum sim, vereadora. Eu esqueci, me perdoe, meu lápis. Um segundinho só, vereador Lamé. Eu acabei não informando os vereadores presentes nessa audiência pública. Peço desculpas a Vossa Excelência. O vereador doutor Eduardo Carneiro está presente aqui no plenário. O vereador Lamé está presente online. Vereadora Janete Pietá, presente também. Vereador João Barbosa, vereador Moreira, vereador Romildo Santos, presente também aqui no plenário, e a vereadora Sandra Gileno, e esse vereador que preside a nossa comissão. Então, eu vou devolver a palavra ao senhor secretário para que comece a sua explanação. Então, eu novamente solicitaria ao nosso diretor Michael que fizesse a sua explanação, que será seguida do nosso diretor financeiro, o senhor Anderson. Bom dia a todos, senhores vereadores. Nós vamos começar a explicação sobre os programas e seus objetivos, que embora a LDO seja um instrumento orçamentário, nós precisamos trazer para vocês quais são as macro-diretrizes assistenciais, todos os programas e as ações que a Secretaria tem sua intenção de desenvolver para o próximo ano. Então, eu vou explanar para vocês dos slides número 2 ao número 6, e a partir do slide número 7, o senhor Anderson, nosso diretor financeiro, vai continuar com a explicação da parte orçamentária financeira. Só um minuto que eu vou compartilhar a tela. Bom, vocês estão conseguindo enxergar a tela? Tá. Sim. A partir do slide número 2, nós temos os programas e seus objetivos. Então, nesse primeiro slide, são os objetivos e programas de um modo geral, e nos próximos nós vamos refinando. Então, o programa 01 refere-se ao fortalecimento da gestão do Sistema Único de Saúde. O objetivo desse programa, qualificar e investir no modelo de gestão do SUS, em Guarulhos. Justificativa, melhoria da eficiência e eficácia da gestão do SUS através da formação, qualificação, valorização dos trabalhadores SUS Guarulhos. Fortalecimento da gestão, embora esteja aqui com uma meta bem geral, mas ela é fundamental justamente para que a gente possa continuar promovendo todas as melhorias que a cidade precisa. Então, quanto melhor estiverem qualificados, tanto os gestores quanto os trabalhadores, os resultados assistenciais que a gente almeja serão melhores. Então, por isso que ele é... Opa, pois não? Opa, melhorou. Obrigado. Por isso que ele é tão fundamental de trabalharmos nesse fortalecimento da gestão. O programa número 02, fortalecimento da atenção básica, tem o objetivo de ampliar com qualificação o acesso e reduzir o tempo de espera de ações e consultas da atenção básica, com a justificativa de fortalecimento da atenção básica como ordenadora do cuidado e eixo estruturante das redes de atenção básica. Então, aqui também é um programa de fundamental importância para o município, não só para o município, né, como para o país, porque justamente a gente tem como atenção básica toda a ordenadora do cuidado do paciente, ou seja, a entrada do paciente para o Sistema Único de Saúde deve se dar através da atenção básica. A atenção básica é responsável por todas as ações de promoção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, cuidados paliativos,
tudo aquilo que o usuário precisa em cerca de 80% dos casos. Então, quanto melhor a gente fortalecer, quanto mais a gente fortalecer a atenção básica, melhor será o resultado de saúde da população, porque justamente uma população que é assistida devidamente, que é bem cuidada, é uma população que adoece menos, que demandaria outros níveis mais complexos de atenção. Então, a atenção básica ela é a base do nosso sistema de saúde e a gente busca sempre ampliar e qualificar esse acesso. O programa número 3, ampliação de atendimento em média e alta complexidade. Tem o objetivo de ampliar com qualificação o acesso e reduzir o tempo de espera de consultas e procedimentos de média e alta complexidade, com a justificativa de garantia de acesso da população a serviços de qualidade em tempo adequado à necessidade de saúde. Quando nós tratamos de atendimentos em média e alta complexidade, o que isso significa? São aqueles procedimentos e consultas especializados, ou seja, aquilo que o paciente precisa ir para um ambulatório de especialidade ou para um serviço hospitalar. Então, tudo aquilo que ele precisa de serviços especializados estão nesse bloco de média e alta complexidade. Também é um objetivo nosso reduzir os tempos de espera. Então, veja que tudo vai seguindo uma cadeia lógica. Quanto melhor eu qualifico a atenção básica, melhor eu demando também para média e alta complexidade. E atingindo esse objetivo, o próprio tempo de espera que os pacientes ficam aguardando para recursos vai diminuir também. Programa 04, qualificações das ações de vigilância e saúde. Objetivo, fortalecer as ações de promoção e vigilância e saúde. Justificativa, redução de riscos e agravos à saúde da população por meio de ações de promoção de vigilância e saúde. Então, também, a vigilância é uma área que tem um escopo bem amplo, né, que vai desde as ações da vigilância sanitária até a própria imunização das pessoas através das campanhas de vacinação, e é um ponto muito estratégico nesse momento que a gente tem vivido e que cada vez mais vai ter uma relevância fundamental na saúde pública. A partir desse slide, no número 3, nós detalhamos cada um desses programas. Então, agora, voltando no programa 01, né, no slide anterior nós tínhamos os índices gerais, o detalhamento do fortalecimento da gestão do Sistema Único de Saúde. Para vocês entenderem a estrutura desse slide. Então, nessa primeira coluna, nós temos os indicadores. Cada indicador tem uma seta identificada aqui, ao lado. O que significa essa seta? É o que esperamos de resultado de cada um desses indicadores. Então, quando a seta está sinalizada para cima, a nossa expectativa é que haja um aumento desse indicador, um aumento proporcional. E quando a seta está indicada para baixo, significa que nós almejamos uma redução dessa taxa, desse indicador. Nós temos aqui em cada coluna o índice base que foi projetado para o PPA, o Plano Plurianual de 2018 a 2021, que teve, na época, né, com base nos dados de dezembro de 2016. Na segunda coluna, o resultado alcançado em dezembro de 2019. Na terceira coluna, o índice projetado para 2021 e a proposta para a LDO de 2021, que é coincidente com esse índice que a gente almeja. Então, nesse primeiro indicador, a proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na saúde suplementar. A tendência esperada é que haja um aumento do número de partos normais no sistema de saúde. Então, tinha como índice base 47%, em dezembro de 2019 alcançou 45,8%, para 2021 esperamos o índice de 48,9%. Está longe ainda do ideal, nós sabemos disso, mas o que mais impacta aqui, lembrando, é que são computados os dados tanto da saúde pública quanto da privada. E ainda na saúde privada, o índice de parto cesárea é bem maior do que na saúde pública, né? Então, na saúde pública, enquanto a gente almeja chegar em torno aí de 80%, na saúde privada esse índice é bem menor que isso. Então, como a gente pega uma média geral, esse indicador fica condicionado também à situação da saúde privada. O próximo indicador significa a proporção de serviços hospitalares com contrato de metas firmadas. Então, o índice lá em dezembro de 2016 era de 60%. Os nossos resultados, tanto de 2019 quanto projetado para 2021, são de 100%. Então, significa
que todos os contratos, hoje, eles têm metas claras e firmadas do que tem que ser atingido. Isso também é um ganho que facilita o monitoramento e o uso do recurso público naquele serviço contratualizado. Taxa de mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos. A nossa expectativa é que haja uma queda nessa taxa de mortalidade infantil. Então, o índice base em 2016 era de 12,41. Em dezembro de 2019, estávamos com 12,55 e temos a expectativa para 2021 de cair esse índice para 11,9. Quanto mais a gente reduzir esse índice, significam que causas sensíveis a pré-natal, parto, puerpério e ao próprio cuidado em si com a criança estão melhorando. Então, quando a gente diminui o índice de mortalidade, significa que a nossa assistência está melhorando também. Taxa de mortalidade prematura, de 30 a 69 anos, pelo conjunto de 4 principais doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas por 100 mil habitantes. Então, essa é uma população que, quando é afetada por algum desses tipos de 4 doenças, acaba resultando em mortalidade prematura, né? O índice projetado, a expectativa nossa é diminuir, e o índice projetado com base em 2016 era de 384,43 por 100 mil habitantes. Em 2019, já tivemos uma redução desse índice, uma melhoria desse índice, que caiu para 379,51, e esperamos para 2021 chegar em 369. Programa 02, fortalecimento da atenção básica. Cobertura populacional estimada das equipes básicas de saúde bucal. A expectativa é que tenhamos ampliação desse indicador, que em 2016 havia 26,54%, o resultado em 2019 foi de 26,12%, e esperamos chegar a 2021 com 32%, ou seja, ampliando o acesso de saúde bucal na atenção básica. Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica. A intenção também é ampliar o acesso, aumentando esse indicador. Em 2016, tínhamos um indicador de 44,51%. Em dezembro de 2019, 41,67%. E esperamos para 2021 chegar a 50%. Proporção de internações por causas sensíveis à atenção básica. A expectativa é que haja uma redução, ou seja, quanto mais diminuirmos as internações de causas sensíveis à atenção básica, significa que estamos assistindo melhor a população e que essa população está adoecendo menos e demandando menos internações hospitalares. Por isso, a expectativa desse indicador é que ele seja diminuído. Em 2016, nós tínhamos 26,28%. Em 2019, já tivemos uma redução para 25,26%. E esperamos, em 2021, chegar a 23,2%. Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal. Esse indicador já mostra uma perspectiva de aumento. Opa, saiu da tela? Voltou. Esse indicador já mostra uma expectativa de aumento. O que significa? Que queremos ampliar o número de gestantes que tenham 7 ou mais consultas ao longo do seu pré-natal. O índice base de 2016 era de 68,62%, em 2019 foi de 65,44% e esperamos para 2021 chegar a 73%. Programa 03, a ampliação do atendimento de média e alta complexidade. Como eu disse no início da apresentação, esse se refere às assistências especializadas. Isso envolve tanto procedimentos quanto consultas especializadas nos níveis ambulatorial e hospitalar. Indicador: ações de matriciamento sistemático realizados por CAPES com equipes de atenção básica. A proposta é que esse indicador aumente, ou seja, as equipes do CAPES, dos nossos CAPES, estejam em constante matriciamento com as equipes de atenção básica que promovam um cuidado constante, continuado e adequado para os pacientes que demandam esse atendimento nos CAPES e de uma forma integrada com a atenção básica,
Esse índice teve como base 80% em 2016, já melhoramos em 2019 com 83% e esperamos para 2021 chegar a 100%. Próximo índice, razão de exames citopatológicos do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos. Essa faixa etária de 25 a 64 anos é a preconizada pelo Ministério da Saúde para fins de rastreamento de câncer de colo uterino. Então, a expectativa desse indicador é que haja um aumento, ou seja, estamos aumentando os índices de rastreamento. A expectativa... Como é que sai daqui? Só um minuto, por favor. Preciso tirar essa janelinha daqui. Não, só apareceu essa janelinha. Só. Não é assim, talvez? Conforme não está aparecendo lá, viu? Não tá? Lá não. Então tá. Não, desculpe. Voltando. Isso. Então, esse índice significa nós ampliarmos o acesso ao rastreamento de câncer de colo uterino em mulheres de 25 a 64 anos, que é a faixa etária mais suscetível a essa patologia. Como a gente apresentou anteriormente, até na prestação de contas, a gente também tem identificado que mulheres fora dessa faixa etária também têm sido suscetíveis, mas o indicador principal é da faixa etária de rastreamento. Então, em 2016, o índice é de 0,43. Em 2019, nós fechamos com 0,45 e a projeção para 2021 é de 0,53. Ou seja, estamos projetando um aumento de rastreamento de câncer de colo uterino. O próximo indicador ele também é muito parecido. Então, é a razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos. Essa faixa etária de 50 a 69 anos também é a preconizada pelo Ministério da Saúde para rastreamento de câncer de mama, porque é a faixa etária mais suscetível a essa patologia, mas a gente também, como apresentamos na última prestação de contas, identificamos que há uma quantidade importante de mulheres que estão tendo câncer de mama fora dessa faixa etária, mas o indicador principal aqui também se refere à faixa de rastreamento. Então, a tendência é de aumento, ou seja, ampliarmos o acesso, ampliarmos o rastreamento, o qual em 2016 era de 0,26, chegamos a 2019 com 0,35 nesse indicador e pretendemos para 2021 ampliar para 0,36. Esse indicador próximo, razão de internações clínico-cirúrgicas de média complexidade da população residente. Esse indicador também significa o aumento do acesso. Então, queremos ampliar o acesso da população... Queremos ampliar o acesso da população aos serviços hospitalares, algo que ao longo desse ano, a própria pandemia que estamos vivenciando tem nos forçado a tomar várias medidas de ampliação de leitos e que eram necessárias e nesse momento é cada vez mais. Então, a intenção é ampliação do acesso por população residente. Em 2016, tínhamos um índice de 2,75, em 2019 chegamos a 1,70 e projetamos para 2021 2,95 nessa razão desse indicador. Próximo, razão de procedimentos ambulatoriais de média complexidade e população residente. É um indicador muito semelhante ao anterior, mas aqui a gente está falando basicamente de questões hospitalares e o de baixo de questões ambulatoriais. Então, a intenção também é de aumento desse indicador. Nós tínhamos em 2016 1,38, em 2019 chegamos a 1,44 e para 2021 almejamos chegar em 2,18. O programa 04, por fim, qualificação das ações de vigilância e saúde. Indicadores. Número de ciclos que atingiram o mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue, ou seja, os ciclos de visitas pelas equipes de vigilância ao longo do período. Então, a intenção é aumentarmos esse indicador. Em 2016, nós tínhamos
um índice de 2 ciclos. Em 2019, chegamos a 3 e pretendemos manter nesses 3 ao longo de 2021. Número de testes sorológicos anti-HCV realizados. A expectativa também é de aumento. Em 2016, tínhamos um índice de 21.801. Para 2019, tivemos o aumento para 22.264. E chegamos, claro, esse número é sempre uma estimativa, almejamos chegar a 30.000 em 2021. Próximo indicador é o percentual de grupos de ações de vigilância sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano realizados. Também a ideia é de aumentar. Nós já chegamos a 100%, já estamos desde 2016 com esse indicador, então é impossível fazer mais de 100%, então a nossa intenção é manter. Né? Eu sempre brinco que é mais difícil do que chegar ao topo é permanecer lá, e nosso objetivo é permanecer no 100%. Próximo indicador é a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera. Então, eu vou explicar o indicador e uma nota explicativa que tem aqui no rodapé do slide. A expectativa é de aumento. Nós tivemos em 2016 73%, em 2019 esse índice foi de 56,9% e esperamos 85% em 2021. Por que esse índice de 56,9% em 2019, que num primeiro momento parece que há uma piora, parece estar muito baixo? É importante que vocês vejam essa nota aqui, que é um resultado parcial em 31 de maio, que foi extraído pelo TB-Web, que é um indicador oficial. Esse indicador de cura, ele será finalizado em definitivo a partir de julho de 2020, quando todos os casos diagnosticados no ano de 2019 concluírem o tratamento que tem duração de no mínimo 6 meses. Ou seja, esse indicador aqui, ele também é afetado por aqueles pacientes que ainda estão em acompanhamento, ainda estão em tratamento. Então, como o tratamento de tuberculose desses pacientes não foi encerrado ainda, esse indicador ele parece baixo. Mas no próximo levantamento que a gente fizer, esse número vai aumentar, porque esses remanescentes de 2019, agora em meados de 2020, a tendência é que já tenham concluído o seu tratamento. Por fim, o último indicador, que é a proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de 2 anos de idade, que é a pentavalente, terceira dose, pneumocócica 10, valente, segunda dose, poliomielite, terceira dose, tríplice viral, primeira dose, com cobertura vacinal preconizada. Isso de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. Então, nós temos a intenção de ampliação, né? Em 2016, esse índice ficou em 0%, ou seja, naquela época a cobertura vacinal não almejou o necessário, mas em 2019 já atingimos o preconizado de 75% de cobertura e pretendemos mantê-lo aí ao longo de 2021. Né? Esses são os indicadores de programas e ações, e a partir do próximo slide eu vou passar a apresentação agora para o Anderson, que é o nosso diretor financeiro, para que faça a conclusão. Obrigado. Muito obrigado ao nosso diretor Maico, diretor de Planejamento e Regulação da Saúde, pela brilhante explanação. E agora vamos ouvir o nosso diretor financeiro, o senhor Anderson, sobre as finanças econômicas em relação a esse programa para 2021. Muito bom dia, senhores vereadores. Bom dia aos presentes aqui na Câmara, os colegas e ao público em geral que nos acompanha. Meu colega, senhor Maico, já nos passou alguns dos grandes desafios a serem enfrentados pela saúde através dos indicadores. Fez uma ótima definição sobre quais são os programas e quais são os seus objetivos, mediante também a apresentação dos índices que deverão ser apurados em conformidade com o PPA. Como enfrentar, né? Como enfrentar esse grande desafio que é sempre a saúde para o exercício de 2021? A perspectiva de recursos
é de R$ 1.086.701.622,41, que são distribuídos através de 4 programas, como já exemplificado aqui, definido pelo Michael. Programa 1, fortalecimento da gestão do Sistema Único de Saúde. Ele vai receber 13%, deverá receber em torno de 13% desses recursos, no total de R$ 140.696.000. Programa número 2, fortalecimento da atenção básica em saúde. Deverá receber por volta de 30% desses recursos, R$ 327.889.000. Programa número 3, ampliação do atendimento em média e alta complexidade, que aí ocupa a grande maioria desses recursos, 54%, no montante de R$ 586.518.000. E o programa número 4, que é a qualificação das ações de vigilância em saúde, no qual deve receber 3% dos recursos, no montante de R$ 30.597.000. Pois bem, dada a definição pelo Michael quais são os programas e quais são os objetivos, nós trataremos a seguir como alcançar esses objetivos, né, dentro de cada programa. E aí nós temos aí as suas ações. Cada programa com as suas respectivas ações, descrição e os valores. Programa número 1. Fortalecimento da gestão do Sistema Único de Saúde. Ação 1001, aprimoramento da gestão do Sistema Único de Saúde. 15.366, ação 2001, administração do Sistema Único de Saúde. 87.925.000. Ação número 2002, gestão participativa do Conselho de Saúde, 94.330. Ação 2003, gestão participativa do COMAD, 52.866. Ação 2004, assistência farmacêutica, especificamente nos medicamentos excepcionais, 214.269. Ação 2005, obrigações contributivas diversas, 51.830. Ação 2006, benefícios ao trabalhador, 49.023.000. Obrigações trabalhistas, que é a ação 2007, 3.317.000. Ação 2008, comunicação de utilidade pública em saúde, 1.000. Total de R$ 140.696.502,68. Programa número 2, fortalecimento da atenção básica em saúde. Ele nos traz a ação 1002, que é a estruturação da rede de atenção básica em saúde, 12.000. Ação 2009, desenvolvimento das ações de atenção básica em saúde, 307.521.000. Ação 2010, administração do material odontológico em atenção básica, 105.000. Ação 2011, administração do material farmacológico da atenção básica, 1.000. Ação 2012, administração do material médico hospitalar na atenção básica, 5.299.000. Ação 2013, promoção da assistência farmacêutica na atenção básica, 8.884.000. Ação 2014, promoção da assistência farmacêutica na atenção básica, voltada para a distribuição de insumos estratégicos de controle de diabetes, 5.440.000. Ação 2015, voltada para a administração dos insumos de alimentação e nutrição para a saúde, 624.000. Total do programa, 327.889.621,60. Programa número 3, ampliação do atendimento em média e alta complexidade. Ação 1003, estruturação da rede de atenção especializada, 3.472.000. Ação 2016, desenvolvimento de atenção em média e alta complexidade, 577.509.000. Ação 2017, administração do material odontológico na média e alta complexidade, 103.000.
Ação 2018, administração do material farmacológico na média e alta complexidade, 104 mil. Ação 2019, administração do material médico hospitalar na média e alta complexidade, 3 mil. Ação 2020, medicamentos para a rede hospitalar e rede de atenção especializada, 5.262.000. Ação 2021, alimentação e nutrição na média e alta complexidade, 62 mil. Trazendo um montante de 586.518.228,33. Por fim, programa 04, qualificação das ações de vigilância e saúde. Ele nos traz 2 ações. Ação 2022, qualificação das ações de promoção e vigilância, com 43 mil. E ação 2023, administração e gestão de serviços de vigilância em saúde, com 31.554.000. Total do programa, R$ 31.597.269,80. A minha apresentação enquanto financeiro, ela se encerra neste momento e eu passo a palavra para o nosso secretário. Senhor secretário, desculpem, eu não assisti, não consegui ver o vídeo a partir da segunda lâmina da apresentação do senhor Magno. Vereadores, quem for de direito para nos fazer perguntas. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, está me ouvindo? Pela ordem, vereador Moreira. Senhor presidente, está me ouvindo? Alô? Vereador Moreira. Tem vários microfones ligados. Ele. Está me ouvindo bem, senhor presidente? Sim, estou ouvindo, vereador. Posso fazer os meus questionamentos ao nosso nobre secretário, José Almeirense Mário? Pois não, vereador. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Senhor presidente, tem sido colocado, não só pelo secretário, como pelo líder do governo e por Vossa Excelência, que todos os vereadores se atenham somente ao orçamento. Mas, senhor presidente, quando se abre um precedente, ele permanece. E quem abriu o precedente no juízo de valor deste vereador foi a própria primeira parte apresentada pela Secretaria de Saúde. E ela falou em índice 2016, 2019 para 2021. São índices. Na verdade, no entender desse vereador, que já foi dessa, sabe, Comissão de Saúde, senhor presidente, não passou de uma prestação de contas da primeira parte. A segunda parte fala de números, mas em momento algum se fala em investimento. Por isso que eu vou fugir ao tema, senhor presidente, e vou fazer um questionamento que não era José Mário, o secretário na época, mas eu vou fazer um questionamento ao nobre secretário. Se por educação ele quiser responder, tudo bem. Se ele não quiser responder, eu respeito da mesma forma que ele sabe que eu tenho um carinho e respeito, não só por ele, mas por todos. É o seguinte, em 2018, este vereador, junto com o vereador Eduardo Soturno, Luiz da Sede, Adeu e João Barbosa, nós fizemos uma indicação para uma construção de uma UBS situada entre o Jardim Nova Cidade e o Jardim Normândia. E digo por quê? Porque a UBS Jardim Nova Cidade é um prédio com muitas dificuldades e que está praticamente na divisa do Parque Jurema com um outro bairro que me fugiu o nome aqui. E a UBS Normândia está na divisa com o Parque Maria Helena. E eu vou falar uma coisa para Vossa Excelência. Foi uma indicação na época da verba
da verba que os vereadores tinham. E depois o governo, da verba impositiva. E depois o governo entrou na justiça e ganhou e a verba caiu. E esses 5 vereadores fizemos essa indicação para fazer essa construção, porque existe a área é uma área pública para habitação, mas poderia ser feito uma troca, senhor presidente. E por puro egoísmo do governo e da Secretaria de Saúde, fizeram uma substituição à UBS e na Tiringa. O som está saindo? Não, o som é aqui só. Está me ouvindo, presidente? Sim, tá pode continuar, vereador. Sim. Pode continuar, vereador. Por puro governo e na época, nós, vereadores da propositura, não ficamos nem sabendo. Quando nós soubemos, já estava praticamente construída uma UBS para substituir a UBS Piratininga, que fica ali, depois do Shopping Bom Sucesso, antes da Avenida River, ali ao lado direito, ao lado de um condomínio, totalmente desproporcional, a cerca de mais de 2 quilômetros de onde é a UBS Piratininga, e a cerca de 600 metros, onde nós, vereadores, tínhamos indicado para construir a UBS Normândia Nova Cidade, até porque sairíamos de 2 aluguéis. Então, essa era a resposta que eu vejo, e ainda não está funcionando. Eu queria perguntar para o secretário se ele concorda com esses moldes, se ele entende que está correto, ou se realmente ele entende que foi uma falta de atenção do governo, ao meu ver, um relapso muito grande do governo em fazer essa UBS naquele lugar, um lugar muito desproporcional, porque as pessoas do Piratininga vão ter que atravessar a estrada de Bom Sucesso, a Avenida River, que é realmente uma dificuldade muito grande. Então, desculpa, eu só saí fora do tema, porque a própria secretaria saiu, e claro, que nesse sentido, senhor presidente, com todo respeito aos demais, eu entendo bastante. Não sou bobo nisso. Desculpa falar, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu carinho. Passo a palavra ao Registrado, vereador Moreira. Questão de ordem, vereador doutor Eduardo Carneiro. Claro. Juntamente com o senhor. Senhor presidente, primeiramente, bom dia a todos. Cumprimentar aí o secretário Zé Mário e toda a sua equipe, cumprimentar os colegas vereadores, ao presidente dessa comissão, dessa LDO, o vereador João Dárcio. A minha questão de ordem, senhor presidente, é se o vereador colega Moreira fez alguma colocação a respeito da apresentação não ser adequada para a LDO. É isso mesmo, senhor presidente? Sim, vereador. A primeira parte da explanação do vereador foi um questionamento sobre a apresentação, hora feita pela Secretaria da Saúde. Aí eu posso complementar? Pois não, você pode complementar. Complementando a questão de ordem, senhor presidente, especificamente o colega vereador Moreira, eu gostaria de fazer um contraponto a Vossa Excelência, fazer aqui vale a discussão, né? Essa casa, o parlamento é para falar, é para parlar. E eu gostaria de fazer o contraponto de Vossa Excelência. A sua colocação, na minha visão, não é pertinente. Eu vejo, sim, que dentro da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele é um instrumento que norteia as políticas públicas. Então, quando a secretaria vem aqui, através do seu técnico, e mostra indicadores atuais, comparativos, e aonde que nós queremos chegar, obviamente que isso faz parte do instrumento norteador, né, que direciona a política pública. Do ponto de vista orçamentário, né, nós vamos aprimorar essa discussão quando vier a LOA. Então, eu gostaria de discordar de Vossa Excelência, com todo respeito,
mas acho pertinente, sim, a colocação da avaliação dos indicadores aqui dentro da apresentação da LDO. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Registrado o vereador, doutor Eduardo Carneiro. Pela ordem, vereadora Janete Rocha Pietá. Eu gostaria de complementar a questão de ordem feita pelo vereador Eduardo Carneiro, médico, em relação à questão apresentada pelo vereador Moreira, que espero que esteja de boa saúde. É possível, senhor presidente, complementar? Claro, vereadora, por gentileza. Então, eu também considero, vereador Moreira, que a lei de diretrizes orçamentárias, ela é realmente para nortear a política que depois virá a lei orçamentária. Nesse sentido, eu concordo com o vereador Eduardo Carneiro, médico, doutor Eduardo Carneiro. Porém, a questão que eu levanto em cima disso, senhor presidente, é o seguinte: nós, nesse ano, tivemos uma intercorrência imprevisível no mundo, chamado pandemia. E aí, a questão que eu levanto é a seguinte: está correto fazer as previsões que foi feita de 2016 a 2021, pelo quadro, muito bom, mas a questão que eu coloco de ordem é a seguinte: será que esses valores e essas porcentagens previstas estão adequadas dentro desse mundo pandêmico? Será que o orçamento, o valor orçamentário colocado aí de 1.876.771.622,41 está correta, tendo em vista que a arrecadação vai reduzir? Então, eu acho que pode, diante da pandemia, que ninguém tem culpa, existir um descompasso entre as metas e os recursos. E aí eu concluo dizendo que o que me preocupei são duas coisas. Primeiro, que eu não consegui acompanhar a apresentação, não do senhor Maicon, que eu acompanhei, mas do senhor Anderson, que eu não estacionou nenhum vídeo e não consegui ver. Por isso eu vou pedir que mande pelo meu WhatsApp a segunda apresentação, não a primeira. E aí, dentro da questão aqui do detalhamento de programas e ações, veio uma questão que eu acho muito interessante, a porcentagem da utilização de vacinas e tal, e não há uma previsão de da vacina para possível Covid-19. Então, essa é a minha primeira questão de ordem. Se o senhor me permitir, feito essa consideração, depois eu gostaria de fazer outras considerações. Se a senhora quiser continuar fazendo, vereador, só tem a palavra. Você pode continuar. Sobre a apresentação... Senhor presidente, sobre a apresentação... Então, a primeira consideração é essa, que a LDO foi feita antes da pandemia. Isso não é culpa. Porém, não seria necessário, talvez, fazer uma outra LDO emergencial frente a esse descompasso entre as metas e os recursos? Essa é a primeira questão. Depois, a segunda questão muito concreta: quais são os projetos para o próximo ano, porque essa LDO é para 2021, em relação à promoção da saúde? Porque eu tenho esse princípio: a promoção da saúde é muito importante, porque a prevenção é que não faz sobrecarregar o sistema de saúde e principalmente a alta e média complexidade. Terceiro, na atenção básica, por exemplo, há uma meta de aumentar a cobertura.
vai contratar mais médicos, que é o que a população sempre pergunta. A questão, se vai contratar mais médicos, vem a consequência disso. A questão, pelo que eu sei, nesses 4 anos só foi feito um concurso público para médico. Estão preparados para outros concursos? Porque a população, essa semana eu tive uma reunião com o pessoal do Pimentas, que a pessoa diz o seguinte: nós queremos mais médico, nós queremos mais médico. Então, aonde está previsto isso? Porque mais médico é RH, e RH é dinheiro. Sobre a atenção de médicos e especialistas. Com a pandemia, foram suspensos todos os atendimentos de especialidade na rede municipal. Correto, no primeiro momento. Mas, infelizmente, já tinha uma enorme fila antes da pandemia. Agora, a situação, senhor secretário Zé Mário, que eu muito conheço e sei muito bem da sua capacidade, a situação é desesperadora para milhares de pessoas que precisam de cardiologista, endócrino, neuro, e principalmente numa situação de crise, aumentou a demanda no campo da questão de depressão, que é a questão psicológica. Aonde está a previsão desse aumento? Porque as pessoas em casa ou no trabalho home office, aumenta isso. Então, onde está a previsão para 2021? Porque 2021 o negócio vai ser sério. E aí, eu pergunto também, e a questão dos médicos da família? Porque muitas pessoas têm me cobrado. Antigamente, vinha aqui um atendente, vinha um médico na minha casa. E agora, eu não tenho como ir para o médico, para a UBS, por causa da pandemia. E o pessoal da saúde da família, que é um exemplo maravilhoso de trabalho do SUS, não chega na minha casa. Então, são vários questionamentos, e aí eu termino com questionamentos concretos. Sobre a UPA Taboão, que eu chamo Primavera Taboão, como se deu a organização, a escolha da organização social que vai fazer a gestão? Eu sei que em tempo de emergência pode, mas é o meu papel de fiscalizadora perguntar. Estão previstos recursos na LDO para esse futuro equipamento, que esperamos que seja inaugurado dia 30, mas que terá repercussão na vida de 2021? E sobre o Hospital Pimentas Bom Sucesso? A Secretaria está tendo conhecimento das faltas de medicamentos, e eu achei muito pequeno o valor para os medicamentos. Eu vou ter que abrir meu celular para ver, porque isso eu consegui copiar, mas a meta, a meu ver, é muito baixa frente à demanda, e também a Proguaru está fazendo uma obra lá, e já está previsto no orçamento de 2021 a equipar essas salas, e não só equipar, mas o RH dessa sala. E, finalmente, sobre o HNU, como é que está a questão do atendimento emergencial do Covid no HNU, né? Eu sei também que houve um investimento, a meu ver, de 35 milhões na tenda na tenda móvel, né? Na tenda de atendimento. Foi editado o contrato com a Santa Casa de Birigui? Então, são algumas questões, senhor secretário, que eu sei que com a sua competência o senhor vai perceber que é alarmante usar 54% do orçamento na média e alta complexidade. Gasta muito, mas será que a questão
do atendimento, de fortalecer o atendimento, atenção básica, também não teria que ser uma porcentagem maior? Então, são questões que, no meu olhar de vereadora, eu gostaria que Vossa Excelência, presidente, encaminhasse para que o nosso secretário, que também já foi vereador, possa me responder a todas essas questões. No mais, eu queria ressaltar que uma parte da apresentação eu não vi. Eu vi até a lâmina número 7, depois eu não vi mais. Eu gostaria de pedir para, por favor, enviar para o meu WhatsApp, porque aí eu posso analisar e até o fim da sessão fazer outras questões referentes a esses números que eu acho de extrema relevância. Muito obrigada. Registrado, vereadora Janete, eu quero informar a Vossa Excelência, acredito que tenha acontecido algum problema no seu equipamento, vereadora, porque aqui nós acompanhamos a apresentação até o final e outros vereadores também acompanharam. Pode ter sido a sua internet, por exemplo, que tenha travado nesse momento. Mas eu me antecipei à sua questão e já enviei para o seu WhatsApp a apresentação por completo, vereadora. Obrigado, senhor presidente. O senhor é um excelente presidente. Parabéns. Muito obrigado, vereadora. É obrigação nossa. Bom dia, presidente. Boa noite, presidente. Vereador Romildo. Bom dia, vereadora Cássio Portela. Pois não, vereador Romildo, pela ordem. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uso da palavra. Pois não, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu fiz a apresentação da Secretaria de Saúde. Eu queria parabenizar o secretário de Saúde, José Mário, que foi vereador com todos os vereadores aqui na Câmara no pleito passado. É um grande vereador, um excelente médico, meu cardiologista. Eu lembro que um ano atrás, mais ou menos, ele me ligou e me disse: você está maluco? Eu falei assim: doutor, o que eu fiz? Ele falou assim: você está indo para o hospital toda hora, se você morrer jovem desse jeito, vai acabar com a minha carreira, né? Então, realmente, graças a ele, tudo que ele me disse, eu estou seguindo completamente, graças a Deus, melhor. Mas, enfim, dizer que muito feliz do Zé Mário, seu secretário de Saúde, uma pessoa que se dedica, que conhece Guarulhos, mais de 30 anos, né, atuando na área de medicina na nossa cidade como funcionário concursado, se me falha a memória, uma pessoa que conhece bem, né, todos as UBSs, as UPAs, o sistema de saúde de Guarulhos. Então isso nos dá total tranquilidade. Tenho certeza que ele ainda não conseguiu estar a par de tudo da cidade, porque ele entrou justamente no momento da pandemia, momento difícil que o país passa, que o mundo passa, né? Então ele se teve que dedicar para poder salvar vidas neste momento. Primeira coisa, a função dele, a primeira missão dele, né, é de salvar vidas aí, onde o Brasil inteiro está perdendo muitas vidas. Eu quero fazer um relato aqui, que eu fiquei emocionado e super feliz de uma amiga conhecida nossa, que a mãe dela estava internada na UPA São João, e ela pediu para ser transferida da UPA para um outro lugar, mas queria que fosse em Guarulhos. Colocado no CROSS, ela foi enviada, a mãe dela, de 76 anos, para o Hospital Ibirapuera de São Paulo. E aí foi uma confusão total. Por que confusão total? Porque ela não queria que a mãe dela fosse de jeito nenhum e não deixou a mãe dela ir para o Hospital de Campanha de Ibirapuera de São Paulo, porque ela não confiava no Hospital Ibirapuera de São Paulo, porque ela está ouvindo falar das coisas que acontecem lá, e lá não tem UTI. E no Hospital SECAP, né, tem UTI, tem todos os parâmetros necessários que as pessoas precisam. Então isso mostra que realmente a Secretaria de Saúde de Guarulhos, o prefeito de Guarulhos estão no caminho certo, né? Então isso muito nos honrou e acabou assustando e dando um comentário geral na UPA São João de várias pessoas falando desse fato aí que aconteceu, né? Então mostra que realmente o hospital de campanha do SECAP é um hospital bem equiparado, como todos falaram, inclusive os 3 deputados estaduais que representam os 645 municípios do estado de São Paulo, né? Então isso é gratificante saber que o Zé Mário entrou nessa pandemia, né, e conseguiu aí colocar Guarulhos no eixo certo dessa doença terrível que aí está
acabando com muitas famílias, com muitos amigos. Só na Secretaria de Esportes nós perdemos 2 pessoas recentemente. Na minha rua foram 3. Para falar de pandemia, era isso que eu ia falar. Sei que o prefeito Guti foi em Brasília, conseguiu mais 20 respiradores do governo federal, né? E está atuando aí, tentando abrir os comércios e que as pessoas tenham aí todas as medidas necessárias para não se infectar, né? Infelizmente é difícil porque a gente nunca sabe onde esse vírus está, onde você pega, dentro de um ônibus, onde você pega de repente num corrimão, dentro de um prédio, subir nas escadas, ou de repente em qualquer lugar que você menos espera. Mas a gente pede para Deus aí, dar sabedoria para toda a população, para ela poder usar máscara, lavar as mãos e se cuidar. É muito difícil você ver uma pessoa na situação quando ela fica aí realmente entubada, como ficou o Marcelo do Meio Ambiente por 2 meses, e graças a Deus o Marcelo saiu. 2 meses entubado. Então, não é brincadeira. Agora, falando da saúde, né, eu vi o vereador Moreira falando sobre o Normândia, né, eu conheço bem, tenho vários amigos ali na rua Lauro Miller, no Normândia, né, que fica entre Nova Cidade, subindo ali Jurema, descendo a Juscelino Kubitschek, você passa por Nova Cidade, sobe a Rua 5, e você vai sair do Normândia, lá atrás daquela escola. Ali seria um posto de saúde eficaz. Né, nós precisamos de posto de saúde em alguns lugares, porque igual cresceu muito, vereador Moreira. Eu mesmo, na minha região, o pior UBS da cidade de Guarulhos é o Santa Lídia. Santa Lídia tem escada, Santa Lídia os médicos tem ali uma divisória onde os médicos atendem, um posto de saúde ruim demais, é péssimo para os funcionários, é péssimo para as pessoas. Nós participamos daquelas saúde participativa, né? Orçamento participativo da saúde. Na época, era o Carlos Derman, que era o secretário de saúde, que hoje é assessor da vereadora Janete Pietá, um grande secretário. Mas aí todos nós se mobilizamos da região, do Santa Lídia, do São Domingos, do Marilena, do Planalto, onde que as pessoas são atendidas. Chegamos lá no Pedrinho Narizinho, na escola, com o prefeito Almeida na época, e quem levasse mais pessoas, votasse, teria direito aí a construir uma UBS, né? E foi mais de 400 pessoas lá solicitando que fosse feita a UBS no Santa Lídia, que fica no Bico Marilena, porque vocês vão entender que eu estou contando essa história, que poderia ter o Marilena irregular, o Planalto irregular. Então não pode ser feito o posto de saúde lá porque não tem terreno regularizado. Então faria ali na entrada do Santa Lídia, né? E tem 2 terrenos ali na frente da UBS, que estão há mais de 25 anos que não pagam IPTU e não pagam nada, e poderia desapropriar da imobiliária Continental e fazer o UBS do Santa Lídia ali. Essa foi a proposta que nós demos para o Carlos Derman, que hoje é assessor da vereadora Janete Pietá, e a gente poder fazer um posto de saúde que é na entrada do Marilena. Aí o secretário me lembra das palavras até hoje. Nunca mais eu participei do orçamento participativo da saúde. Olha, vereador Romildo, olha, população presente, vocês ganharam, mas vocês não vão levar, porque não tem dinheiro para construir nem montar nada. Então nós estamos nessa situação. Então, vereador Moreira, o que eu queria dizer para o senhor? É difícil, a gente se decepciona. Então, eu estou dando um relato, né, de mais de 6 anos atrás, que nós se decepcionamos, ou 7 anos atrás, está tudo registrado, filmado, gravado, né, que nós ganhamos para poder desapropriar um terreno e construir um posto de saúde decente para o Santa Lídia, para os moradores de Santa Lídia, para os moradores do Planalto, para os moradores do Marilena, não conseguimos. E aí segue a vida, né? Um dia nós vamos conseguir fazer essa UBS maravilhosa, se Deus quiser, para os jardins de Santa Lídia. O mesmo para a cidade de Guarulhos. Hoje, né, nós temos muitos problemas com estrutura, né? Então, eu queria responder no senhor aí um pouquinho sobre o UBS e seria isso. Agora, referente ao PA Paraíso, eu faria diferente, vereadora Janete Pietá. Eu chamaria lá não de PA Paraíso Primavera, chamaria já de PA UPA Paraíso Eduardo da Farmácia. Doutor Eduardo da Farmácia, isso é um pedido nosso. Eu queria até na próxima sessão propor isso, que nós faremos todos nós do Taboão, queríamos fazer uma base assinada, mas com a pandemia não podemos fazer. Doutor Eduardo foi nosso médico do Taboão durante 45 anos, ali na Jamil João Zari, que passamos Antônio Aventureiro. Todo mundo conhece ele, a senhora também conhece. Para finalizar, por gentileza. Para agilizar. A senhora mesmo, quando foi morador de Jardim Paraíso com Eloy Pietá, conheceram ele, né? Então a gente queria colocar o nome, pedir para o prefeito Guti, de UPA Paraíso Dr. Eduardo da Farmácia. É merecido, ele cuidou de todos nós ali da região do Taboão por 45 anos. Quando nós já falamos isso várias vezes, as pessoas todas choram,
de lembrar do doutor Eduardo da Farmácia. Então, eu queria fazer esse pedido até para o secretário de Saúde, está aqui, doutor José Mário, que pudesse, por favor, foi 45 anos que o doutor Eduardo da Farmácia nos atendeu a minha família, todas as pessoas que eu conheço. Meu sogro foi morar lá em 1969, na região do Jardim Belvedere, que é na frente da UBS Belvedere. Então, resumindo, senhor presidente, para encerrar, dizer que a saúde de Guarulhos, desde o tempo que o Eloy, que é o marido da Janete, pegou, sempre gastou 35% do orçamento, muito mais do que deveria, acabando tirando de outras pastas. Mas a saúde é um assunto complexo e tudo vem do CPMF, desde o tempo do governo do presidente Lula, que ele era contra o CPMF, aquele 0,36, que é o imposto de operações financeiras, ajudava muito o Brasil inteiro. E, infelizmente, nós perdemos o CPMF, que ajudava muito na saúde. Né? Era um imposto importantíssimo para poder na saúde, porque saúde, na realidade, é um poço sem fundo. Né? E nós precisamos de dinheiro, porque o repasse do SUS é muito pequeno, visto o JJL. Uma criança que nasce, só para ter um parâmetro, R$2.000 que custa para fazer o nascimento. E o SUS só passa R$1.000. Se a criança for para uma UTI, já vai para R$20.000, que é de gasto. E todos os anos, né, o JJM pretende ficar sem repasse da prefeitura. O prefeito Guti aumentou em 16 milhões para encerrar, senhor presidente. E mesmo assim, todo final de ano, o JJM precisa de 20 a 25 milhões. Então, para você ver, o JJM é uma referência que não é ligada à Prefeitura de Guarulhos. E a Prefeitura de Guarulhos, todos os anos, tem que socorrer ao JJM, presidente, 15 ou 20 milhões. Imagina a estrutura da Prefeitura de Guarulhos para atender todos os municípios de Guarulhos. Precisamos sim de ajuda do governo do Estado de São Paulo para ajudar cada vez mais a cidade de Guarulhos e mais dinheiro do governo federal. Assim a saúde pode melhorar. E Guarulhos clama por saúde, mas precisamos de mais dinheiro do governo do Estado de São Paulo e mais dinheiro do governo federal. E assim nós vamos melhorar. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor presidente. Encerrei. Obrigado. Registrado, vereador Romildo. Desculpe, quem pediu pela ordem? Acácio Portela, presidente. Acácio Portela. Vereador Acácio Portela. Vereador Acácio Portela. Bom, então eu vou passar a palavra ao senhor secretário. Mas antes eu quero enaltecer aqui a participação popular na nossa audiência pública, agradecer muito a participação da população de Guarulhos e agradecer ao senhor Leandro Oliveira de Queiroz, morador da região dos Morros há 30 anos, e fez alguns questionamentos à Secretaria de Saúde, e eu vou me permitir passar ao senhor secretário para que ele inclua na sua explanação. Muito obrigado, então, ao senhor Leandro Oliveira de Queiroz, pela sua participação, morador da região dos Morros. Então, eu passo a palavra ao senhor secretário para que responda aos questionamentos dos senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Por gentileza, doutor Zé Mário, com o senhor a palavra. Bom, primeiro, novamente, cumprimentando ao querido Moreira, a não menos querida Janete Pietá, lembrando, inclusive, que ainda mais nessa hora do almoço, que a gente fica com um pouco de fome, eu relembro todos os churrascos que a Janete Pietá me convidou, eu sinto saudade disso, na casa dela. Protesto, eu sou vegetariana. A vereadora Janete faz assim para ninguém querer ir também. Mas, Janete, desculpe a brincadeira, é uma brincadeira antiga, desgastada já entre nós dois, né? Ela realmente é vegetariana. Eu sempre falo que estou com saudade de comer os churrascos que ela e que o prefeito Eloy faziam em sua casa. Também agradeço as palavras do querido amigo Romildo, apenas ratificando, Romildo, que sou médico há 40 anos, com muito orgulho em nossa cidade. Desses 40 anos, 36 deles dedicados, onde ainda me dedico como médico concursado, ao serviço público ligado à nossa Secretaria Municipal de Saúde. Em relação, eu vou dividir, eu tenho três perguntas e respostas a fazer. A primeira do vereador Moreira, em relação ao BS Piratininga.
ela irá mudar-se, Moreira, para um prédio próprio na Água Chata, e já está em fase final de realização, deve até final de julho agora, nós já teremos uma nova UBS lá na Água Chata, muito mais adaptada em termos físicos, não só para quem serão os atendidos, como também para quem lá trabalharão. E é um prédio próprio, evidentemente, tudo que for próprio, nós vamos estar diminuindo o gasto do erário municipal. A vereadora Janete pergunta sobre as especialidades. Nós, durante a pandemia, a senhora tem razão, precisamos, até mesmo norteados pelo Ministério da Saúde, suspendemos as consultas eletivas e também as cirurgias eletivas. Mas já temos dito na nossa mídia local e nas lives que, quando eu tenho a oportunidade de fazer com o nosso prefeito Guti, desde o dia 8, último agora, nós voltamos a atender, evidentemente, de uma maneira bem organizada para não haver aglomeração. Voltamos a atender primeiramente, os pacientes que foram desmarcados, que tinham suas consultas marcadas e foram desmarcadas no início da pandemia, para sermos justos com esses pacientes. Então, logo terminemos de atendê-los, reabriremos toda a rede, não só básica, como de especialidades, para a população em geral. Lamentavelmente, em função da pandemia, tem que ser assim, embora não seria o ideal seria que abríssemos para todo mundo como se nada tivesse acontecido, mas infelizmente não se trata de como se nada tivesse acontecido, eu diria mais, como se tudo ainda está acontecendo. Vou dar um exemplo básico: um médico de 4 horas diárias que atende, por exemplo, das 8 ao meio-dia e atenderia, ou melhor, atenderia no passado e atenderá no futuro próximo, se Deus quiser, 16 pacientes, ele está atendendo, por exemplo, 6 pacientes, nas mesmas 4 horas, para que não haja aglomeração. Queremos crer que em poucos meses vamos ter conseguido atender todos aqueles que ficaram represados. Não é o ideal, mas é o real, vereadora Janete. Isso também passará a ocorrer também proximamente com as cirurgias eletivas. E isso não é um fato de Guarulhos, não é um fato isolado. Isso é um fato que ocorreu no mundo e especialmente no Brasil, norteados por orientação do nosso Ministério da Saúde. Em relação à contratação da Santa Casa de Birigui, que a senhora nos perguntou, o contrato de gestão resultou de um chamamento público. Ele está vigente por 60 meses, ele ocorreu em abril agora de 2020 e ele irá até março de 2025. Em relação à UPA Taboão, e ainda aproveito quando digo UPA Taboão, achei interessante a colocação do vereador Romildo em eventualmente homenagear justamente alguém que tanto fez pela população de Guarulhos, como é o doutor Eduardo da farmácia. Eu até deixo sugerido que o vereador possa ter a iniciativa de colocar um PL proximamente, nominando a UPA Taboão de UPA doutor Eduardo da farmácia. Eu tenho certeza absoluta que seus pais o acompanharão na sua unanimidade, quero crer. E esse contrato, vereadora Janete, é um contrato emergencial de 180 dias, o IBD-AH, mas já está aberto, já está isso a partir do dia 6, agora para no dia 30 já estar funcionando. Nós funcionaremos com 200 profissionais da área médica, médicos, paramédicos, eu chamo de paramédicos, enfermeiros, técnicos de raio-x, em suma, todo o complexo de RH necessário para uma UPA. Serão 200 profissionais e que funcionará de 24 horas por dia, de domingo a domingo, com 21 leitos, 4 leitos de UTI, lembrando que não é bem uma UTI, ele tem toda a parafernália de UTI, mas são leitos de estabilização quando o paciente está sendo estabilizado e aguardando uma UTI propriamente dita, como todas as UPAs. Não existe UTI na UPA, existem leitos que a gente chama de sala vermelha, onde o paciente é estabilizado, colocado em respirador, entubado e todas as outras necessidades médicas de suporte à vida, enquanto aguarda-se dentro da rede um leito propriamente dito de UTI. Teremos leitos de observação e de tratamento masculino, feminino e pediátrico, além de odontologia.
mas já nos próximos dias agora já se faz a minuta, já está sendo feita a minuta para novo chamamento, para que tenhamos também um chamamento público logo após esses meses dessa gestão que se iniciou agora no dia 6. Então, basicamente, é o que eu... Aqui, um minutinho só. Agora eu vou passar em relação ao nosso diretor Marco, para ele falar sobre o formato da LDO para o vereador Moreira e os programas de promoção à saúde perguntados pela vereadora Janete Pietá. Bom dia, vereador Moreira. Bom dia, vereadora Janete. Vou responder primeiro sobre a dúvida do vereador Moreira. Bom dia, Marco. Obrigado. Bom dia também. Em relação à LDO, é importante a gente entender uma linha do tempo, vereador, sobre os instrumentos de planejamento. Então, eu volto um pouquinho atrás em relação ao plano plurianual. O plano plurianual, ele é constituído no primeiro ano da gestão, qualquer que seja, e ele tem validade a partir do segundo ano da gestão até o primeiro ano da gestão seguinte, né? Porque justamente é o primeiro ano de gestão onde se faz toda a transição e se define as metas daquele governo. A LDO são metas parciais ao longo desse período. Então, as metas que foram definidas no início, no plano plurianual, elas vão sendo atualizadas e propostas anualmente. Por isso que a gente tem que colocar qual era o resultado na série histórica anterior e qual é a projeção para o próximo ano, né? Então, o que talvez tenha causado alguma diferença de entendimento é que, algumas semanas atrás, a gente veio fazer aqui a prestação de contas, ou seja, tudo aquilo que foi realizado e, ao longo do período do quadrimestre anterior, estávamos aqui prestando contas. Em relação à LDO, como o próprio nome diz, são diretrizes, são as macro-diretrizes de onde o município pretende empregar o seu orçamento. Então, essa projeção para 2021, ela é baseada nos resultados de 2019. E por que isso? Porque como o ano de 2020 ainda está correndo, nós não temos uma série histórica de um ano que está em aberto ainda. Então, a gente se baseia no ano anterior para projetar o próximo ano. Então, a gente acaba trabalhando aí, na verdade, com uma janela de 2 anos, né? Porque a gente está em 2020 falando de um dado de 2019 projetando para 2021, né? Então, talvez isso tenha gerado alguma dúvida. É claro que o ano atual está sendo um ano extremamente atípico. Eu acredito que nenhum de nós aqui dessa geração já viveu uma situação tão grave quanto essa. A nossa prioridade é, claro, atender à necessidade imediata em relação à pandemia e, passando essa fase crítica, começarmos a nos organizar. Então, é possível que haja alguma alteração ao longo do período? Realmente, é fato. Isso já foi explicado pelo Anderson, pelo Dr. José Mário, mas a projeção, como ela é baseada em dados do ano passado, na virada de 2019 para 2020, ninguém imaginaria que isso fosse acontecer a situação atual, né? Então, né, essa programação anual, né, ela pode sendo ajustada. Então, no momento, a gente tem essa projeção. Em relação aos instrumentos em si, né, a gente sempre lembra que a base de qualquer gestão é o planejamento, né? Então, o plano plurianual são as expectativas da gestão durante o seu período. Então, a gente planeja, a gente organiza, a gente dirige todas as ações e, por fim, a gente monitora. Então, a prestação de contas, que eu estou falando do passado, ela é o resultado desse monitoramento, o resultado das ações alcançadas. Enquanto que a LDO, as diretrizes, são aquilo que a gente almeja no futuro, né, no futuro próximo, no caso do ano que vem. Então, é importante ter esse entendimento das linhas do tempo, né? Esclarecer a sua dúvida, vereador? Tranquilo, eu fiz parte da Comissão da Saúde, eu fiz um questionamento crítico, porque claro que todos nós sabemos que quando nós falamos de lei orçamentária, temos que ater a lei orçamentária, o futuro que é 2021. Né? E quando eu vi a sua apresentação, o índice, os comparativos, eu falei, você está abrindo um precedente, não tá, isso aí é uma
prestação de contas, está juntando uma coisa com a outra. A Janete disse que é válido, o líder do governo fez um contraponto, é o entendimento dele, mas o meu entendimento, o meu juízo de valor é que realmente não haveria necessidade daquilo, e sim falado-se do orçamento, do que temos para assistência básica, do que temos para a UPA, do que temos, enfim, não foi falado na segunda parte. Mas, de qualquer forma, está válido. Muito obrigado pela atenção e o respeito que você teve para com esse vereador. Obrigado, vereador. Vereadora Janete, em relação ao questionamento que a senhora fez sobre as ações de promoção, né? A senhora é muito mais experiente que eu aqui em Guarulhos, né? A gente sabe que as ações vão muito além da promoção. É claro que o nosso foco é promoção, porque quando a gente faz a promoção em si, não só esclarece mais a população, como a gente evita muitos agravos. Então, as principais ações da saúde pública, que são de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, cuidados paliativos, elas são totalmente integradas, né? Algumas ações já vinham sendo desenvolvidas antes da pandemia, entre elas, o programa no qual a gente abria as unidades básicas de sábado, outras ações de promoção também e prevenção, inclusive, estão previstas aqui no PPA, que é o aumento do rastreamento das pessoas, das mulheres, né, para a prevenção de câncer de colo uterino e de câncer de mama. Inclusive, isso também foi falado na prestação de contas. Inclusive, eu lembro, né, vereadora, que algumas semanas atrás a senhora fez um questionamento sobre a suspensão dos atendimentos. E aí, na época, até esclareci, também consta lá na nota de rodapé, que o próprio Ministério fez uma recomendação que durante esse período de pandemia, esse tipo de atendimento fosse suspenso. Então, agora, que eu acho que também contempla uma outra dúvida da senhora, na medida em que a gente... Só um minuto, por favor. Na medida em que a gente vai retomando os atendimentos, é claro que todas essas ações de promoção e prevenção, elas vêm sendo retomadas. Também precisamos, claro, isso é um fato, aumentar a divulgação das nossas ações, fazer vídeos orientativos, o próprio portal da prefeitura é uma fonte importante para isso, então precisamos cada vez mais aprimorar nossos canais de comunicação com a população, não tenha nenhuma dúvida disso. Outra questão também, que é importante frisar aqui, é que vários concursos e várias contratações já foram abertas pela prefeitura, tivemos algumas dificuldades de preenchimento de vagas, principalmente de médicos. Eu acho que os déficits mais críticos no momento é a parte médica e a parte de enfermagem, mas tivemos também que fazer algumas contratações emergenciais, porque as vagas de concurso não foram preenchidas, e isso é um desafio, né? Mas o atendimento médico, ele já acaba saindo até um pouco da parte de promoção e prevenção, ele já está entrando no diagnóstico e tratamento, propriamente dito, né? Então, eu acho que tudo aquilo que a gente puder fazer, melhorando a nossa comunicação, estamos numa parceria, vivendo um momento muito positivo com o Conselho Municipal de Saúde, até um parabéns para a atual equipe. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer de promoção e prevenção, a gente vai melhorar. É claro que algumas dessas ações de promoção e prevenção também implicam em aglomerar pessoas, né? Se a gente vai fazer alguma ação específica, nesse exato momento, a gente não pode fazer uma ação pública aglomerando pessoas. Então, na medida em que a pandemia vai se extinguindo e a gente retomando as atividades, com certeza essas ações também vão sendo retomadas. Contemplei a sua dúvida, vereadora? Muito obrigada, mas contemplou a minha dúvida, mas eu não sei em que mecanismo, como é que a gente... Você falou uma coisa, deixa eu colocar claramente. Você falou a questão, permita que a senhora chame de você, falou o rastreamento do, por exemplo, o câncer de colo de útero, correto. Mas surgiu, como você bem falou, uma questão nova, que é o Covid-19. E como é que a gente vai fazer? Senhor presidente, tem muitos microfones abertos. Já os fechei, vereador. Vereador Janete, com a palavra, Vossa Excelência, por gentileza. Obrigado, senhor presidente, mais uma vez. Eu achei excelente a sua explicação em relação à questão da promoção. Mas aí me surge uma
algumas questões que eu acho que ninguém me respondeu até agora. Eu já disse na minha fala que a pandemia ninguém previa e é planetária, não é só Guarulhos, não é só Brasil, é todo o planeta. E aí, dentro da previsão de promoção da saúde para 2021, eu sinto que é necessário de ter alguma verba, alguma explicitação de como é que a gente educa para a prevenção de... Por quê? A gente sabe que está na primeira onda, mas vai vir a segunda, né? A outra coisa que eu achei importante, que você colocou, foi a questão de fazer vídeos educativos. Eu acho de suma importância, porque é prevenção. Quantas pessoas não sabem usar a máscara? Quantas pessoas não sabem como é que higieniza os alimentos, a sua ida ao mercado? Então, eu acredito que saúde é prevenção, para que a gente não use tanto na média e alta complexidade, né? Então, nesse sentido, é que eu levantei quais são, a meu ver, os projetos de prevenção à saúde para o próximo 2021. Porque você explicou muito bem ao vereador Moreira que essa audiência é LDO, é as diretrizes. Então, eu queria entender melhor, concretamente, essas diretrizes. E aproveito para agradecer ao vereador Romildo de dizer que não é PA. É verdade, vereador Romildo, é UPA, que eu quero que, independente do nome do médico, a população que conhece como PA Paraíso vai falar UPA Paraíso, UPA Tabuão, mas pode pôr o nome de quem quiser homenagear, né? E aí aproveito para fazer também uma divulgação, porque as pessoas não divulgam, que verbas para este futuro, para essa futura UPA, foi de quando eu era deputada federal. E também dizer que quem implantou na saúde o programa Orçamento à Saúde Participativa fui eu, quando era secretária adjunta, porque eu considero que isso faz parte da promoção, prevenção e integração da saúde, porque o sistema SUS é muito bom. E até o Obama quis copiar. E aproveito para saudar a Luciana Zanotto, que faz parte do Conselho Municipal da Saúde, porque participação na saúde tem que ser realmente muito importante. Mas ainda depois eu continuaria essa questão de me responder, então, a partir dessa minha pergunta, que eu achei bom que você explicitou, mas talvez esteja contido em alguma rubrica, em algum programa, que não é o caso de desenvolver nesse momento, mas que eu estou muito interessada. Pois não, com a palavra. Um segundinho, o senhor está sem som, por gentileza? Um segundinho só. Pronto. Desculpa. Ok. Bom, como eu expliquei no começo, né? Cada instrumento de gestão tem uma finalidade. Então, o da LDO, como o próprio nome diz, são diretrizes, são as macro-diretrizes do que a gente pretende para o próximo ano. O que a senhora está pedindo é uma coisa perfeitamente possível de se fazer, claro, num momento futuro, que é um detalhamento dessas ações, né? Quando a gente está falando de assistência à saúde, existem inúmeros programas das frentes de trabalho. Então, eu estou entendendo que o que a senhora quer é um detalhamento disso, e é perfeitamente legítima a sua dúvida, né? Então, como nós estamos falando de diretrizes, esse detalhamento a gente pode trazer no momento futuro sem qualquer problema, tá? Porque isso pega todas as frentes de trabalho da secretaria. Então, podemos, não tem nenhuma dificuldade, mas é que, como não era a finalidade desse instrumento, a gente não entrou nisso. Até porque, dependendo da ação,
sim, ela vai entrar em algum daqueles blocos de financiamento, seja da atenção básica, seja de imediata complexidade, seja um fortalecimento de gestão numa capacitação para servidores, por exemplo, né? Mas a gente pode detalhar isso. Aqui só não vou contemplar na íntegra a sua dúvida, porque não era a finalidade da apresentação hoje, mas é perfeitamente plausível. Tudo bem? Obrigado. Eu agradeço, não sei se você está me ouvindo, eu agradeço, eu volto a falar que eu tenho entendimento, e isso é da lei, que o que não está especificado na lei de diretrizes orçamentárias não poderão entrar na lei orçamentária. Por isso que eu estou cobrando, e isso vocês têm que entender, porque se aqui é diretriz tem que dizer, eu vou fazer isso, aquilo, mesmo que não tenha valores, mas sim diretriz. Vocês deram até valores, ótimo, mas eu acho que é muito importante ter claro, e eu tenho isso como claro, que, por exemplo, ano que vem, se não tiver a diretriz que nós vamos fazer promoção da saúde, e vamos fazer a promoção da saúde sobre essa nova doença, não só tuberculose, não só doença câncer, mas também o Covid-19, que agora é o mais grave, como DST, AIDS, etc. Então, é isso que eu estou colocando, e nisso que eu estou falando, não há nenhuma crítica, mas é uma constatação de que nós estamos discutindo quais as diretrizes do ano que vem. E, para isso, um componente inusitado surgiu no mundo, que é o Covid-19. Muito obrigada. Registrado, vereadora, eu devolvo mais uma vez a palavra ao senhor secretário para que continue as suas respostas aos questionamentos dos senhores vereadores e vereadoras. Por gentileza, doutor Zé Mário. Bom, agora eu vou passar a palavra para o nosso diretor Anderson, que tem questionamentos a serem respondidos da vereadora Janete Pietá. Muito bom dia, vereadora Janete, mais uma vez. Bom, vamos lá. A senhora bem pontuou em relação aos recursos que constam aqui na LDO, no montante de 1 bilhão e 86 milhões. A senhora faz a pergunta no sentido de, realmente, serão possíveis que nós tenhamos esses recursos? A pergunta é ótima. E, realmente, ela se faz necessária para uma reflexão, até porque, neste momento, eu arrisco dizer que, realmente, ninguém neste país deve ter números palpáveis, não é verdade? Até porque a incógnita realmente é muito grande e os efeitos econômicos são devastadores. Temos várias projeções de queda de PIB, né? Alguns vão falar de 5%, 6%, outros de 7%, 8%. E quais serão os efeitos efetivamente dentro do município? Considerando que o município, o Tesouro Municipal é o grande investidor na saúde de Guarulhos, historicamente, aportando por volta de 75% dos recursos investidos dentro da saúde. Realmente, o desafio é muito grande. Eu imagino que talvez, vereadora, o melhor momento para que façamos essa correção de rota, essa reavaliação, talvez seja na confecção da LOA, não é? Considerando que a LOA ela vai ser discutida no segundo semestre, vai ser apresentada posteriormente a esta casa, e creio eu que será o melhor momento, porque poderemos ter um quadro muito mais atualizado, poderemos ter melhores dimensões, e a senhora bem pontuou. Então, eu acho que é um exercício que todos devemos fazer realmente, o executivo, o legislativo, para poder equacionar, porque nós sabemos que as demandas em saúde, elas são quase que infinitas, não é verdade? E os recursos são limitados.
Então, realmente é algo a se avaliar com bastante cuidado, A senhora pontua a questão dos medicamentos. E aí nós podemos olhar no programa número 2, né? Especificamente, a ação 2013. Nós temos a ação 2013, que ela é voltada para assistência farmacêutica na atenção básica, ou seja, a distribuição dos medicamentos na rede. Mas eu posso dizer para a senhora que a ação 2009, que ela tem um montante aí de 307 milhões, é uma ação que nós utilizamos também para fazer frente a essas demandas, tá? E caso seja necessário também, nós podemos fazer os remanejamentos orçamentários ao longo do exercício. Então, essa é realmente uma preocupação muito grande desta equipe. E nós temos observado que ao longo do ano, nós melhoramos muito, né, esse percentual de distribuição de medicamentos na rede. Então, a senhora bem pontuou, mas eu quero destacar a ação 2013 e a ação 2009 dentro do programa número 2. A senhora também destaca a questão de obras. E aí eu posso ressaltar, dentro do programa número 2, nós temos a ação 1002, que é a estruturação da rede de atenção básica e saúde. Então, neste momento, essa ação, ela deverá receber os recursos para investimento e atenção básica, podendo ser via aporte governamental, poderá ser via emendas, que nós temos recebido bastante emendas, né, dos parlamentares, e aí nós temos essa ação que recepcionarão esses recursos. Temos também, no programa número 3, ação 1003, estruturação da rede de atenção especializada, 3.472.000. Também tem a previsão para investimento, e no qual nós também temos essa ação que poderão recepcionar recursos de investimento de emendas. Então, essas ações já estão dentro do nosso orçamento. Como a senhora bem sabe, foram confeccionadas lá no PPA e na LDO. E toda e qualquer ação em saúde, como a senhora colocou agora há pouco para o Michael, ainda que ela não tenha uma ação específica, mas ela, por analogia, por aderência, se nós pudermos criar ações que possam ser encaixadas nas ações já existentes, nós poderemos avançar em novas demandas aí da sociedade. Eu não sei se eu contemplei as respostas, estou aqui à disposição, vereadora. Eu posso falar, presidente? Pois não, vereadora. Eu acho que, em parte, senhor Anderson, o senhor me contemplou. Quer dizer, que na hora que nós formos discutir a LOA, no segundo semestre, mas mesmo assim, eu tenho acompanhado a questão econômica. Inclusive, hoje, eu vou participar de uma live, não como vou acompanhar uma live sobre a questão econômica. Infelizmente, as previsões são gravíssimas, porque há uma previsão de um PIB menos 10%. Isso é calamitoso. E o senhor disse muito bem que a saúde, por mais que se faça, ela sempre terá mais a fazer, porque saúde é um bem maior, porque é um direito da pessoa viver, mas é caro, né? Então, o senhor me contemplou. Agora, eu gostaria de fazer aí um apelo ao secretário, 2 apelos. Primeiro, é que realmente a gente fizesse uma campanha de verbas de emendas para a saúde de Guarulhos aos deputados federais. E também o senhor secretário, que já foi vereador, sensibilizar o prefeito que volte a ter emendas de vereadores, como nós fizemos lá quando deputada federal, que 50% das emendas eram voltadas para a saúde. Então, não é cortando emendas de vereadores que resolve o problema.
O problema é direcionar. E eu acredito, eu pelo menos, repassava praticamente quase 70% das minhas emendas, não só para Guarulhos, Guarulhos era quase grande parte, mas para a saúde, porque nós vamos viver um momento muito caótico, né? Muito caótico. Então, essa é uma questão que me respondeu muito bem. Quer dizer, há uma possibilidade da gente reavaliar, e aí a gente vai reavaliar a promoção da saúde no seu devido lugar. Mas uma pergunta que eu fiz, desculpa, que não me satisfez, foi a seguinte, foi a questão daquele bolo, né, orçamentário. Eu sei da necessidade da média e alta complexidade, mas será que nós não poderíamos diminuir um pouco? Não, talvez 50%, e distribuir esses 4 para a questão básica, não é? Por exemplo, onde fica a questão aí eu agora pergunto, né? Aonde que fica a verba para as equipes da saúde, que eu acho que é fundamental e que precisa de ser um setor que é prevenção e é também acompanhamento da saúde. Então, a minha fala é uma fala muito de responsabilidade e de visão e de experiência de que viveremos momentos muito críticos, não só agora, mas o ano que vem, que é o que nós estamos fazendo. Muito obrigado por enquanto, ainda. Registrado, senhora vereadora, contemplados os senhores vereadores e vereadoras, eu passo, então, a leitura dos questionamentos do senhor munícipe que se inscreveu para participar da audiência pública, o senhor Leandro Oliveira de Queiroz, morador da região dos Morros há 30 anos. Então, a primeira pergunta que ele dirige ao senhor secretário, que é o corpo técnico da Secretaria de Saúde, é a seguinte: eu gostaria de saber qual o orçamento destinado para a ampliação da UBS Morros ou a construção da UBS Morros 2. Haja vista que a UBS Morros hoje conta com um espaço mínimo para atender os munícipes e também para o bom desenvolvimento dos profissionais da saúde. A segunda pergunta: está incluído no PSF, Programa Médico da Família, para a região Cocaia-Morros? E a terceira pergunta, sobre o projeto de construção da UPA Cocaia, se tem algum parecer. Esses são os questionamentos do senhor Leandro Oliveira de Queiroz, morador da região do Morros há 30 anos. Então, eu passo ao senhor secretário para que faça que esclareça esses questionamentos do senhor morador do Morros, Leandro Oliveira de Queiroz. Pois não, secretário? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer também a vereadora Janete e, fundamentalmente, lembrar que a experiência que a senhora teve como secretária adjunta realmente deve ter sido extremamente interessante para ter a compreensão que tem hoje das dificuldades que quem está na gestão tem. Nem tudo que nós gostaríamos e nem tudo que a população deseja, a gente consegue fazer factível no espaço de tempo que todos nós gostaríamos. Em relação ao Leandro Império, obrigado pelos questionamentos, Leandro. Quando você fala da ampliação da UBS Morros, já existe sim projeto de ampliação da recepção e da farmácia e está em estudo todo um projeto de reestruturação da mesma. Em relação ao UBS Morros, você pergunta se a estratégia da saúde da família será implantada. Não está prevista a implantação de saúde de família nos Morros, ela vai continuar como uma UBS tradicional. E a sua terceira, quando se coloca a possibilidade da UPA Cocaia, eu vou fazer um breve relato para respondê-la. A proposta foi feita em 2013 para a construção da UPA Cocaia, ela foi desabilitada pela portaria 2941 de 2016,
por não cumprir prazos de ordem de início da mesma. Isso foi, então, essa portaria, como não se cumpriu o prazo, perdeu-se o objeto, a gestão atual solicitou a reconsideração, mas agora, em agosto de 2017, o recurso da nossa reconsideração foi indeferido. E ainda lembrá-lo também que, infelizmente, o Ministério da Saúde não abriu, por enquanto, o programa de financiamento para a construção de novas UPAs. Claro que nós sabemos que vamos enfrentar um problema social gravíssimo, como já estamos, eu não diria que vamos enfrentar, já estamos enfrentando. Hoje, nós estamos correndo para salvar vidas, para que com vidas salvas a gente possa reconstruir. Eu lembro Hiroshima, Nagasaki, eu lembro Europa devastada, eu lembro Alemanha devastada, e a Alemanha de hoje. A Alemanha de 1940, 45, a Alemanha de hoje. Hiroshima, Nagasaki e Hiroshima, Nagasaki de hoje. Mas quem reconstruiu foram as pessoas que se mantiveram vivas. Claro que quando nós subirmos à superfície desse bunker que estamos, que chamamos de isolamento social, a tempestade terá devastado empregos, terá devastado, lamentavelmente, famílias, situações materiais, mas aqueles que sobreviverem, que serão a absoluta maioria de todos nós, já que, felizmente, aspas, muitas aspas, somente 2 a 5% dos infectados pelo coronavírus acabam precisando de medicina de alta complexidade, como UTIs ou de média complexidade. Lembrando ainda que esses de 2 a 5% que acabam chegando nesse ponto, quando nós temos a medicina aguardando para atendê-los, nós os curamos em mais de 80%. Quando a gente fala de 2 a 5%, dá a impressão que é um número pequeno, mas não é, é um número enorme. Tudo que nós vimos e continuamos vendo na mídia como um todo, todos os óbitos no mundo como um todo, são aquelas pessoas que não foram curadas, daquelas 2 a 5%. Relembro que 80% da população vai se infectar sem nenhum sintoma, como muitos já estão infectados sem nenhuma sintomatologia e imunizados de forma natural. 15% vão ter alguma sintomatologia e vão ficar imunizados também de forma natural. E os de 2 a 5%, repetindo, que precisam de nós. Então, por que o isolamento social? Exatamente em nome desses 2 a 5%, que aparentemente é um número percentual pequeno, mas quando nós transformamos esse número em números absolutos, é um número enorme. E mesmo que fosse uma vida para uma família é 100%. Uma vida para uma família e para a própria pessoa que perde a vida é 100%. Então, todo esse sacrifício social que estamos enfrentando e os próximos sacrifícios econômicos, sociais e familiares que já estamos e vamos enfrentar com muito mais gravidade pela frente, é em nome da vida e da sobrevida dos mais de 80% desses 2 a 5% que, precisando da área médica, serão salvos. Então, eu desejaria agradecer a todos, senhor presidente, agradeço muito a presença de todos, agradeço muito a presença dos vereadores, sempre muito participativos, e antes do encerramento eu gostaria de passar a palavra para a nossa presidente do nosso Conselho Municipal de Saúde, a senhora Luciana Zanotto. Obrigada, secretário. Eu sou Luciana Zanotto, estou como presidente do Conselho Municipal de Saúde e venho dizer que o Conselho continua ativo mesmo nesse momento de pandemia, utilizando meios tecnológicos, assim como a Câmara vem fazendo, a esse exemplo, trabalhando por videoconferência e trazendo as questões e demandas dos nossos conselheiros municipais. Em relação ao tema de hoje, que é a questão orçamentária para 2021, realmente é um desafio dado pela pandemia, imprevisto para todos, né?
E entendemos que o investimento na atenção básica e nas ações de vigilância é mais do que necessário, a fim de reduzir e até mesmo evitar a busca pelo serviço de urgência, que a gente sabe que o custo é muito alto. Agradecer à vereadora pela lembrança e pela valorização da participação popular, que é um valor muito grande para nós que acompanhamos o Sistema Único de Saúde há 3 décadas. A outra questão não é uma pergunta que eu quero trazer, é uma solicitação. Quero solicitar à gestão o envio do detalhamento das ações contidas em cada linha de cada programa exposto na apresentação de hoje, para que os conselheiros municipais possam fazer o seu trabalho de avaliação e também propositivo dentro das ações da atenção básica, principalmente. Obrigada. Agradeço a participação da senhora presidente do Conselho Municipal de Saúde, senhora Luciana Maria Zanotto, e eu devolvo então a palavra ao senhor secretário agora para suas considerações finais. Eu gostaria de mais uma vez primeiro agradecer ao nosso presidente da mesa, presidente João Darcio, grande amigo, paciente, ex-colega vereador, a presença de todos, a presença dos vereadores que participaram, a presença do público que porventura pôde participar e assistir, e tomara que a gente tenha o sucesso que todos nós buscamos, que é o grande objetivo, que é a saúde de nossa população. Tenho a certeza absoluta que juntos venceremos, mesmo com todas as adversidades que já estamos enfrentando e com as próximas adversidades que com certeza virão de uma maneira diferente, mas de uma maneira também bastante intensa. Entendo e relembro que vivos venceremos. Se possível, fique em casa. Se possível, só saia se for necessário. E quando sair, saia com máscara, mantenha sua higienização, principalmente das mãos, sempre bem lavadas e, quando possível, colocando álcool em gel. Um grande abraço a todos e um excelente final de dia. Obrigado. Boa tarde, obrigada. Eu que agradeço mais uma vez ao doutor José Mário Stranghetti Clemente pela sua belíssima explanação e atenção a essa Câmara Municipal, a nós, vereadores e vereadoras, e também a nossa população. Eu reitero aqui, senhor secretário, toda a nossa satisfação em recebê-lo, o senhor que já foi vereador, já esteve vereador nessa Casa de Leis, na oportunidade representando o nosso partido, então PTN, com muita satisfação e prazer para toda a família petenista. Eu quero reiterar mais uma vez toda a minha satisfação e meu agradecimento à Vossa Excelência por estar à frente da pasta da saúde e ter aceito o convite do senhor prefeito municipal Guti e parabenizá-lo pela excepcional gestão frente a essa pasta complexa, mas o senhor, com toda a sua competência de médico, e médico público, inclusive, por 40 anos, mais que a minha idade, e meu médico, inclusive, médico do meu coração, e com toda a sua equipe, tenho certeza que continuará fazendo esse trabalho que a nossa população merece, e eu, em nome da nossa população, agradeço Vossa Excelência por todo esse trabalho. Então, mais uma vez, quero dar os parabéns e agradecer sua presença aqui nessa casa, bem como toda a sua equipe técnica presente aqui, sua equipe diretiva da Secretaria de Saúde, senhor secretário adjunto da Saúde, e todos que participaram fisicamente e remotamente através da nossa audiência online. Agradeço a participação popular, agradeço também aos senhores, aos excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras, digníssimos membros dessa comissão, vereador doutor Eduardo Carneiro, vereador doutor Laércio Santos, vereador Edmilson Souza, vereadora Janete Pietá, vereador João Barbosa, vereador Lamé, vereador Moreira, vereador Pastor Anistaldo, vereador Paulo Roberto Sequinato, vereador Rafa Zamprônio, vereador Romildo Santos, vereadora Sandra Gilena, vereador Toninho da Farmácia, vereador Acácio Portela. Relembro aos senhores vereadores que às 15 horas estará presente nessa Casa de Leis para participação e exposição
da LDO, em frente à sua pasta, o senhor secretário da Fazenda, Ibrahim. Um abraço, senhor presidente, um abraço, meu secretário, até às 15. Muito obrigado, vereador João Barbosa. Então, como não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado a todos.